Amém. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez essa manhã. E que Deus abençoe vocês. E é uma alegria poder estar aqui reunido com vocês, né? Graças a Deus pela presença, né, de todos vocês, dos visitantes. E estamos aqui no meio dessa família abençoada. O irmão Brana disse: é o melhor lugar que existe para estar no meio do povo de Deus. Né? Irmãos, nós estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios, capítulo 1. Vocês acharam, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, ou aos santos que estão em João Pessoa, não é? Espalhados por essa nação, e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Pai Santo, poderoso, que privilégio, Senhor, poder ouvir através da Tua palavra que o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo. E se estamos aqui, ó Pai, é porque o Senhor nos viu aqui. E se cremos na Tua palavra, é porque o Senhor já sabia que nós creríamos na Tua palavra. Amém. E se somos abençoados, é porque o Senhor nos predestinou para sermos abençoados. E tudo que temos e tudo que somos, ó Deus, nós devemos a Ti. Nos ajuda mais uma vez, Pai. Me ajuda, Senhor, que o Senhor possa falar através dos meus lábios e que o Senhor possa fazer com que cada pessoa aqui não seja apenas ouvinte, mas que todos nós possamos ser participantes do reino dos céus e praticantes da Tua palavra. No nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Quando em diversas mensagens, em várias mensagens, o irmão Brana, profeta de Deus para essa era, ele chamou a atenção das pessoas quanto ao fato da escolha de Deus, da escolha ou da eleição de Deus para o seu povo. E o profeta ele sempre frisou que Deus ele predestinou um povo especial, zeloso, de boas obras,
para um momento especial. Porque, como vocês já ouviram, todos nós sabemos disso, nada pega Deus de surpresa. E desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha um projeto, Deus já tinha um plano de como seria todas as coisas. Muito embora o plano de Deus era e foi um plano perfeito, mas ele já sabia da queda, ele sabia que Eva ia cair, ele sabia que Adão ia cair, ele sabia que a raça humana ia passar por um momento difícil, o pecado ia crescer, ia abundar, e as pessoas iam se tornar pessoas rancorosas, pessoas más, e tanta coisa que ia acontecer, como nós temos presenciado aí, como o mundo tem caminhado para o caos, e já está no caos, né? Mas Deus, ele já tinha um projeto, Deus ele já sabia, nada é novidade para Deus. Talvez para nós hoje a gente sabe de uma coisa, você viu como é que está o homossexualismo e tudo, e essa coisa feia e tal, e tanta coisa horrível. Talvez para a gente é uma novidade, mas Deus já sabia que ia acontecer isso. Na mente de Deus, ele já sabia todas essas podriqueiras que o mundo está passando. E é uma coisa terrível, e é uma coisa triste, porque a gente fica pensando e vendo essas coisas, e qualquer pessoa, como diz a Bíblia, né? Em Ezequiel lá, acho que é Ezequiel 9, que aquele homem ia assinalar a testa daqueles que gemiam pelas abominações que havia na cidade, por tanta coisa errada, por tanta coisa perversa, e a gente volta um pouquinho e começa a pensar, mas Deus já acompanha isso, Deus está vendo todas essas coisas, e como que isso fica na mente de Deus e no coração de Deus? Eu acho que se Deus fosse agir igual nós, ele já tinha destruído esse planeta há muito tempo, pelos crimes, pelas coisas horríveis que têm acontecido, ele já tinha colocado um fim, já tinha acabado com tudo. Por isso que o irmão Brana, há tantos anos atrás, ele disse assim, devido ao avanço da ciência, devido ao avanço do pecado, devido à obscuridade que está caindo sobre a terra, ele disse, eu não creio que esse mundo passará de 1977. Ele não lançou uma profecia, mas ele diz, eu predigo pelos acontecimentos, pelas visões que ele teve do futuro, como as coisas iam acontecer. De tanto pecado, de tanta coisa, e vocês sabem disso, depois da Segunda Guerra Mundial, a ciência se multiplicou. Os avanços modernos, e tudo isso trouxe pecado. O pecado, a consequência do pecado trouxe doença, a doença trouxe morte, e hoje a gente tem visto as pessoas morrendo em todos os aspectos. As pessoas estão morrendo moralmente, as pessoas estão morrendo espiritualmente, as pessoas estão morrendo fisicamente, e tudo isso é resultado do pecado. Tudo isso é resultado dessa era negra, dessa era de Laodiceia, desse momento obscuro, onde se juntou lá no Apocalipse, todos aqueles cavaleiros lá, o cavalo branco, o preto, o vermelho, e se juntou, e tudo se manifestou ali naquele cavalo amarelo, que é onde está todos os poderes agregados, todas as armas do inferno, tudo que Satanás tinha para usar, ele está usando nesse momento nosso, nessa era. Tudo que ele podia soltar, toda a ideia, todo capeta, todo demônio, toda moda, tudo que Satanás podia fazer para enganar, para levar as pessoas ao precipício, para levar as pessoas à destruição, ele está jogando hoje. Ele está arrancando a vergonha das pessoas. O povo não tem temor, o povo não tem vergonha. As pessoas simplesmente, eles fazem e está tudo normal, e está tudo natural. E esse é o trunfo de Satanás, é acabar com as famílias, é acabar com a religião, é acabar com um pouquinho de temor que existe em alguém ainda. Não existe mais isso em canto nenhum mais. Não tem mais aquele negócio, o povo do interior, né? Antigamente alguém falava,
profeta até conta a história daquele empresário de Chicago que queria casar, mas as moças da cidade eram moças interesseiras e vaidosas e tudo. Ele disse: eu vou procurar uma moça no interior. E vocês conhecem a história, né? Mas hoje acabou esse negócio de procurar moça no interior, tão pior do que as da capital, da cidade. Porque o pecado entrou lá também, a televisão entrou lá, a internet entrou lá. E está acabando com tudo. Não tem ninguém mais matuto não, gente. Não tem mais ninguém matuto. Matuto é a gente, né, irmão Francisco? Não tem, todo mundo é muito inteligente, todo mundo é muito sagaz. As pessoas são muito maliciosas. De criança a gente velho. Não tem mais aquele ancião que sentava e começava a contar sobre a história lá do passado, o que aconteceu, de exemplo e tudo isso. Tem nada. Tem muito velho sem vergonha, que não pode ver uma mulher que fica doido. E isso foi o pecado. Isso é a consequência desse mundo infeliz que nós vivemos. É uma coisa triste. Não existe mais respeito. Não existe mais aquela consideração que as pessoas passavam lá no interior uns pelos outros, diziam: bom dia, compadre, bom dia. Bom dia mais, agora é todo mundo com medo de assalto. Se vê um ali que vem perto, já fica desconfiado, aquele camarada ali, aquele rapazinho ali, acho que ele vai me assaltar. Aquilo é um maloqueiro. Então, se perdeu, sabe? Se perdeu o respeito, se perdeu essa coisa que as pessoas tinham, e que aos poucos foi deixada, e hoje a gente vê esse mundo cheio de pestilentos, de mortos-vivos, de zumbis caminhando pela cidade, só fazendo coisa errada, e cada coisa que aparece na televisão, cada novidade que aparece, é para enganar, é para induzir as pessoas ao erro. Mas Deus, na sua mente tão poderosa, Deus na sua mente grandiosa, Ele sabia. E o profeta disse: eu acho que o negócio está tão feio que esse mundo vai acabar logo. Mas Deus não podia destruir esse mundo em 77. Ele não podia destruir esse mundo em 80 e 90. Ele sabia que hoje pela manhã ia estar aqui um visitante ouvindo essa palavra pela primeira vez. Então, na sua mente eterna, na presciência de Deus, ele sabia: não, eu tenho eleitos lá em João Pessoa. Eu tenho eleitos lá no século 20, eu tenho eleitos que vão ser batizados no ano de 2012, 2013. Eu tenho pessoas que vão ouvir essa minha palavra só no finalzinho. Eles serão chamados trabalhadores da hora undécima. Pessoas que despertarão nos momentos finais. Pessoas que serão chamadas nos últimos momentos para conhecer essa palavra, para serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia chama isso de predestinação. Amém? E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo disse: olha, Ele nos elegeu nele. O profeta disse: eleição aponta para o que Deus fez desde antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos elegido. E a predestinação aponta para onde Ele vai nos colocar. Então nós não estamos aqui perdidos, nós não estamos vagando, nós sabemos de onde nós viemos e nós sabemos para onde nós estamos indo. Amém? Nós não viemos do acaso, nós não viemos do encontro do pai com a mãe, nós viemos da mente eterna de Deus. Porque Ele perguntou para Jó: você sabe onde você estava quando eu fundava o mundo? Quando os filhos de Deus juntos aplaudiam, nós estávamos na mente de Deus. Amém? E ele disse para Nicodemos: ninguém subiu ao céu senão quem de lá desceu. Então só vai subir quem já estava lá. Amém? Nós só vamos estar no céu porque uma vez nós viemos de lá. Nós estávamos na mente eterna de Deus. Então Ele nos elegeu para estarmos com Ele desde antes da fundação do mundo. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Amém? Ele nos elegeu. E o profeta vem e disse assim: olha, Ele elegeu a mim e a você, e a gente nem sabia disso, porque nenhum ser humano, nenhum de nós, podemos fazer nada referente à salvação. O profeta disse: você não é salvo porque você canta,
Você não é salvo porque você dá os seus dízimos. Você não é salvo porque você vem na igreja. Porque a gente vai para a Bíblia e lá em Malaquias ele disse assim: olha, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Antes deles terem nascido, antes deles terem feito mal ou bem, Deus já tinha amado a um e já tinha odiado ao outro. Então, meu irmão, antes de você nasceu, você fumou, você bebeu, você prostituiu, você mentiu, você roubou, você fez coisas erradas, mas antes de você fazer tudo isso, Deus já tinha nos amado. Deus já tinha olhado para nós e já tinha nos elegido, já tinha nos escolhido, tinha dito: Ele vai morar comigo, Ele vai habitar em lugares celestiais em Cristo Jesus. As pessoas, o mundo religioso não entende isso. E as pessoas, elas param e dizem: eu não consigo entender. Então, se eu sou predestinado, se eu sou eleito desde a fundação do mundo, então quer dizer que eu não vou para o inferno de jeito nenhum. Então, se eu não vou para o inferno, então se eu sou um predestinado, então eu posso viver qualquer classe de vida. Então eu posso beber, eu posso fumar, e mesmo assim eu vou ser salvo. Isso identifica que aquela pessoa não é predestinada. Isso é um segredo que só o Filho de Deus, ele consegue entender o que está na mente de Deus. É uma revelação. Qualquer outra pessoa que não alcançou esse nível de revelação, ele jamais entenderá. E ele fará conjecturas, e ele levantará ideias, e ele vai bater a cabeça e nunca vai entender o que é isso, o que é ser um eleito, o que é ser um predestinado. Mas o Filho de Deus, ele entende isso. Porque lá no fundo, já havia uma semente de Filho de Deus dentro de você. E como nós falamos aqui no culto passado, um filho de Deus, o profeta disse isso, um filho de Deus jamais se torna um filho do diabo. E um filho do diabo jamais pode se tornar um filho de Deus. Porque antes deles fazerem bem ou mal, Deus já tinha escolhido, e Deus já sabia quem iria se salvar e quem iria se perder. Aí vem aquilo: mas então Deus faz acepção de pessoas? Então Deus quer dizer que escolheu aquele, esse vai para o céu e esse vai para o inferno. Então Deus está fazendo acepção. Então Deus está sendo injusto. Então Deus está mudando alguma coisa aí. Por que ele escolheu aquela e não escolheu essa? A gente vai ver isso aqui. E o profeta, na mensagem de Israel no Egito, ele disse, eu vou ler um pouquinho, e eu queria pedir que vocês prestassem atenção e não dormissem. Às vezes dá sono, né? Já me deu também, mas aguenta um pouquinho, a gente vai terminar cedo hoje. Tá bom? O profeta disse assim: eu quero que vocês notem, esse é o princípio do cristianismo. Quando o profeta se referindo a Abraão, ele disse: ele elegeu, ele escolheu Abraão. Agora Abraão não tinha feito nada. Vocês sabem disso. Deus formou ali Adão e Eva e tal, e tal, e tal. Depois veio os descendentes de Sete, os descendentes de Caim, e o mundo virou uma abominação, e Deus destruiu o mundo com água, e saiu 3 filhos ali da arca, quem são? E Jafé. Foram as 3 descendências que habitam hoje no mundo, e de um daqueles filhos veio Abraão, a linhagem de Abraão. E Deus foi e escolheu Abraão. Até então não havia o povo chamado judeu, não havia o povo chamado hebreu. Abraão que foi essa abertura para que daquele homem saísse os filhos hebreus, o povo judeu. Então Deus escolheu a Abraão. Não foi o que Abraão tinha feito, mas foi uma escolha de Deus. E quando Deus escolhe, o profeta disse, quando Deus escolhe, a primeira coisa que Deus faz quando Ele escolhe, quando Ele elege uma pessoa, é chamar aquela pessoa para uma separação. O profeta vem e pregou a mensagem: Deus nos chama para uma total separação. Ele escolheu Abraão, ele elegeu Abraão e disse: Abraão, agora sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai a um lugar onde eu vou te mostrar. Porque Deus não é misturador, Deus é separador. Por isso que Ele tem nos chamado para estarmos separados do mundo. Não tem, a Bíblia diz assim, você não tem como amar o mundo e as coisas que estão no mundo. Se você ama o mundo e as coisas que estão no mundo, Deus não está em você.
Então ele chamou Abraão para uma total separação, ele escolheu. E o profeta disse, não foi Abraão escolhendo a Deus, foi Deus escolhendo a Abraão. O profeta disse, isso nunca foi mudado. Você diz, não, mas eu escolhi ser salvo, eu escolhi ser religioso, eu escolhi a igreja, eu escolhi ser batizado, eu escolhi me tornar uma pessoa religiosa. Não foi você que escolheu. Gente, a nossa natureza, a nossa estrutura, o profeta fala isso aqui, a nossa estrutura foi uma estrutura de pecado. Quando nós nascemos, nós já nascemos pecadores. O salmista disse, em pecado fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então a gente já nasceu pecador, por natureza. Viemos ao mundo mentindo e falando coisas erradas e fazendo coisas, mas o chamado de Deus, a eleição de Deus é que nos tirou de lá. Então por nós mesmos, pela nossa natureza, pelo nosso conceito, pela nossa mente, a gente nunca ia procurar Deus. Como nenhum homem na Bíblia nunca procurou Deus. Deus foi e disse, Abraão, vem cá. Só que Abraão ele era um eleito de Deus, por isso que ele ouviu a voz de Deus. Essa é a diferença. É por isso que Abraão é chamado pai da fé. Porque ele creu. E Paulo disse, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, o Tiago. E ele creu em toda a palavra de Deus e ele era glorificado, ele era fortificado, dando glória a Deus. Ele era diferente de nós. Nós somos descendência, linhagem de Abraão espiritualmente, mas Abraão era o pai da fé, porque Abraão, por exemplo, ele não precisava vir a cada culto para ser fortificado. Porque a Bíblia diz, Abraão ele já tinha uma fé tonificada na sua vida. Ele já tinha uma fé aguçada. Mas ele não tinha um pastor, ele não tinha um culto, porque Paulo disse, quando eu estou fraco, então eu me sinto forte. Então você precisa ir para um culto. Então quando você vem para o culto, você sai animado. A palavra vem e vai ao seu coração e você volta para casa feliz, rejubilando e dando glória a Deus. Mas Abraão não tinha culto. Abraão esperou 25 anos e ele não tinha um pastor dizendo, pode confiar, irmão. Espera, esforçai-vos, vai dar certo. Ele simplesmente creu. Mas ele não vinha todo domingo para receber um ânimo de Deus. E ele esperou 25 anos, por isso que ele é o pai da fé. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então por que nós temos fé? Porque nós a cada dia estamos nos alimentando da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus você vai se preenchendo com fé, e se preenchendo de fé você vai ficando forte, e você vai se firmando para esperar com paciência aquilo que você sabe que já é teu. Isso é fé, que é o firme fundamento. Mas Abraão ele não tinha um pregador para ouvir, ele não tinha um pastor para ouvir, mas ele tinha ouvido do sumo pastor. Abraão, no tempo da vida eu virei a ti e te darei um filho. E aquilo foi o suficiente para Abraão. Amém? Então o profeta disse assim, olha, ele te separa de tudo que está engatado em você. Isso prova que não é uma denominação. Não são 2 ou 3 coisas juntas. Ele espera de cada indivíduo. É uma relação individual com cada pessoa. Não é porque minha mãe ali é salva que eu sou salvo. É porque Deus me escolheu em Cristo. Eu quero que vocês vejam isso. Não é você escolhendo a si mesmo. Não é a sua escolha. Não é o quanto você orou. Não é o quanto você virou uma nova página. Você não teve nada a ver com isto. Quando você chegar a ver que é a verdade, você não tinha como, de maneira alguma, de vir ao Senhor. Toda a sua natureza, toda a sua estrutura era contra Deus. Deus te chamou e sempre tem sido desta maneira. Quando o homem caiu lá no Éden, ele se escondeu. Era para ele chegar, Adão ter procurado Deus, eu caí, eu errei, eu falhei e tal. Mas ele se escondeu. E Deus que foi procurar, Adão, onde você está, Adão? Mas Adão estava escondido. E sempre foi assim, diz o profeta. E ele disse, olha, sempre tem sido assim. Nenhum homem vem a mim a não ser que o Pai traga primeiro. Essa é a palavra, essa é a maneira. Então, vocês sabem, ele disse,
Antes de se você tornar um cristão, Deus te chama. Então não é você chamando a Deus, é Deus que te chama. Ele chamou Abraão, ele é o pai de todos nós na fé. Agora, isso é eleição. Eu quero que vocês vejam isso fortemente. Essa eleição você não se torna um cristão por coincidência. Por que você se tornou um cristão antes que você viesse a este mundo? Antes que você nascesse, Deus te ordenou para ser um cristão. Desde antes do Jardim do Éden, desde antes da fundação do mundo. Essa é a verdade. Antes que você soubesse de qualquer coisa, você já era um cristão. Amém? E o profeta disse: agora, por que a gente não sabia disso? Ele disse: porque houve um tempo que a nossa mente estava escurecida. Então, só para vocês entenderem melhor o que é a predestinação. Qual que era o projeto de Deus? Vamos voltar lá no Éden. Deus formou Adão. Deus deu a Adão uma disjuntora, uma mulher. E ele disse para eles: cresçam e multipliquem sobre a terra. Certo? Então, qual que era o projeto de Deus? Era que eles povoassem a terra. Era que aquela família de Deus crescesse. Era que eles tivessem filhos. E já foi estudado aqui, a maneira pela qual hoje as mulheres têm filhos é através da via sexual, mas na mente de Deus não era através da via sexual. O homem, Adão, ele teria que gerar como ele próprio foi gerado. Como é que Adão foi gerado? Pela palavra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele fez o homem, depois ele formou o homem do pó da terra, através da palavra. E quem era o homem aqui na terra? Era um Deus menor, diz o profeta. Então esse homem, ele tinha um domínio da palavra falada também. Porque ele era Adão, ele era o filho de Deus, ele foi gerado diretamente por Deus, e ele tinha um domínio da palavra, ele tinha toda a sua mente no seu lugar. Então Adão, ele podia dizer, por exemplo, a uma maçã: venha até a minha mão, a maçã vinha. Ele podia dizer para uma árvore: saia do meio do caminho, fique ali, aquela árvore se movia. Ele podia dizer para um monte: saia daqui, vá para o outro lado, e aquele monte ia. Se ele vinha caminhando pelo jardim e havia um rio ali, ele não precisava fazer uma ponte, ele simplesmente caminhava por sobre as águas. Esse era o homem Adão, um Deus em escala menor. Ele tinha o domínio da palavra falada, ele tinha sua sabedoria, ele podia dar nome a todos os seres, os animais que estavam ali na terra, e nunca esqueceu de nenhum. Ele um dia viu um macaco pulando, ele disse: teu nome é macaco. E passou talvez alguns dias, quando ele viu aquele bicho de novo, ele disse: lá está o macaco. Ele nunca esqueceu. E leão e tantos os outros, Adão enumerou o nome de todos. Vocês sabem disso. Quando o pecado veio, quando o pecado entrou na terra, o profeta disse: um lençol negro caiu sobre essa terra, e os animais começaram a desentender uns com os outros. E o leão disse: agora eu vou comer a zebra. E o outro disse: eu vou pegar o outro. E aconteceu isso. E eles não se entendiam nem com o homem mais, nem com o próprio Adão. E o profeta disse: o homem perdeu a sua memória. Hoje, é mostrado pela ciência que o ser humano, ele não consegue usar mais de 10% da sua memória. E já faz muita coisa, né? Imagina usando 100%. Ele não tem capacidade de usar mais do que 10% da sua memória. Por quê? Porque isso caiu lá no Éden. Então o profeta vem aqui e diz: olha, nós perdemos a nossa memória. Então nós não sabíamos que nós éramos escolhidos de Deus. Por isso que quando você nasceu, você veio ao mundo. E quando você fez alguma coisa errada, você falou a primeira mentira. Você roubou o primeiro brinquedinho. Você fez o primeiro ato errado, porque na sua mente tinha fechado, esse véu do pecado tinha escurecido e você não sabia. O profeta disse: só havia um que sabia que tinha uma glória lá atrás, e esse era Jesus. Porque ele disse assim: olha, glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Porque a mente dele nunca foi perdida, ele sabia de onde ele veio. Ele sabia que ele era eterno, ele sabia que ele era Deus, mas a gente não sabia. Então a gente precisava de uma voz nos chamando para que a nossa mente se abrisse, para que você despertasse e você descobrisse: mas eu sou um filho de Deus então. Mas vamos voltar aqui no projeto de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos?
o homem tinha que gerar pela palavra. Mas aí veio Satanás e conseguiu fazer com que Eva caísse na sua lábia e caísse Adão do mesmo jeito. O que aconteceu? Eles começaram a gerar através do sexo. Então o pecado veio e entrou. Mas na mente de Deus, veja só o que é a mente de Deus. Isso vai muito mais além, e aí é onde você consegue ver onde está a sua teofania. Na mente de Deus, ele já sabia que mesmo sem o sexo, a palavra seria falada. O profeta diz isso aqui, não nessa mensagem, eu deixei em casa, mas em outra, ele disse, através da mente eterna de Deus, ele sabia que um dia nós viríamos ao mundo. Amém? Ele sabia que um dia eu viria, ou através da palavra falada, ou através do sexo. Então, antes de haver um pecado, Deus já sabia quem seriam os seus filhos. É tanto que quando veio aquelas duas linhagens, veio a linhagem de Sete, e eles eram chamados de filhos de Deus. E a linhagem de Caim era chamada de filhos do homem. Então Deus sabia, esses aqui não têm parte comigo. Esses aqui não foram gerados pelo meu filho Adão. Esses aqui são meus. Deus já sabia exatamente cada um deles que iam nascer, mas o que aconteceu? Houve um cruzamento. Os filhos de Deus tomaram para si mulheres, filhas dos homens, e ali então há uma quebra e ninguém sabe mais quem é quem. Se misturou agora filhos de Deus, os descendentes de Caim, os descendentes de Sete, e ninguém mais sabia. Ninguém podia dizer, aquele ali é eleito, esse não é, esse é filho de Caim, esse é filho do diabo, esse não é, esse é filho de Deus. Não, misturou tudo. Mas Deus sabia. Amém? Deus sabia. Então, as pessoas nasciam e eles não sabiam quem eram. Mas Deus, na sua mente, ele já sabia. No dia 24 de setembro de 1978, vai nascer um filho meu. E o seu nome vai ser José Marcos de Lima Silva, e ele vai ouvir a minha palavra e vai despertar. E ele sabia de você também, no dia tal, de tal, do ano tal, de 70, de 80, de tanto, vai nascer um. Ele não vai entender quem ele é. E ele vai achar que ele nasceu para o mundo. E ele vai achar que beber é bom, ele vai achar que fumar é bom, ele vai achar que adultério é bom, ele vai achar que ser membro de uma igreja é o máximo. Mas não é, mas um dia ele vai ouvir a minha voz. E ele vai vir de volta ao aprisco. Amém? Então isso é a mente de Deus, é a predestinação de Deus. Ele sabia como que ia ser toda a sua vida. Mas você nasceu lá. Quem é você? Eu sou o filho do João, eu sou o filho da Maria, eu sou lá de Campina Grande, eu sou do sertão, eu sou de tal cidade, eu sou o pedreiro, eu sou o mecânico, eu sou o pintor, eu sou isso. E você jamais sabia quem você era. E o mundo, e os seus parentes, e as pessoas olhavam para você e diziam, é o fulano, é a ciclana. E Deus sabia, não, é o meu filho. Louvado seja Deus. Veja só, então o irmão Brana disse, então como que se dá o processo de conhecimento a Deus? Você nasceu sem saber. Então, por você nascer sem saber, é onde não tem nenhuma participação nossa. É onde não tem nada a ver com a gente. Aí o profeta vem e diz assim, olha, você ali atrás, nós fomos ordenados, predestinados. Você sabe o que significa isso? O destino de qualquer pessoa foi previsto por Deus. Amém? Então ele disse, isso é o que Paulo está falando lá no livro de Efésios. Ele disse assim, olha, você, o profeta disse, agora se você simplesmente deixar de fazer isso, Brandão disse, não seja enganado, é melhor você pesquisar isso com atenção. Veja só, o profeta disse, porque as pessoas falam assim, agora eu sou crente porque eu fiz isso. O profeta disse, não foi nada disso. A pessoa pode dizer, eu sou salvo porque eu parei de fumar, ou porque eu sou salvo. O profeta disse, não foi por isso que você foi salvo. Você foi salvo porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo. Esse é o ensinamento bíblico. Então ele disse, veja como ele nos escolheu. Abraão não podia dizer, bem, louvado seja Deus, eu saí da Babilônia, eu saí da minha parentela, então por isso que eu sou salvo. Ele teria
Então todo mundo teria que ser salvo então, se apenas parasse de beber ou de fumar, mas não é isso. Ele disse, ele elegeu Abraão, esse foi o exato início da nossa salvação, que foi dada ao homem quando ele o chamou. Ele o elegeu e predestinou e lhe deu uma promessa, e fez um pacto eterno com Abraão e sua semente. Então observe, quando ele chamou Abraão, ele chamou por eleição, não pelo que ele era, mas pelo que Deus era. Amém? Ele o chamou do meio da sua parentela e o abençoou e disse, eu vou te salvar. E pronto, o profeta disse, não era o que Abraão era, mas era o que Deus era. Então ele disse, eu vou te chamar e pronto. Aí aqui é onde ele entra no pacto incondicional, que Deus fez um pacto com Abraão e disse, olha Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. E Abraão disse, mas em outras palavras, mas o que é que eu tenho que fazer? Ele disse, nada, eu vou te abençoar e vou abençoar a tua parentela. Porque Deus sabe que nenhum pacto com o ser humano dá certo. Ele disse a Adão, Adão, ó, se você não comer, está tudo certo. Adão foi e caiu. E os pactos eram sempre sendo quebrados. Então Deus disse, eu simplesmente vou predestinar, pré-ordenar e vou salvar essa pessoa, vou eleger Abraão e vou abençoar, não só eleger, não só salvar, mas ele prometeu que iria abençoar Abraão, independente do que Abraão fizesse ou não. Agora, lógico, irmãos, é aquilo que eu falei, pacto incondicional, então quer dizer que eu sou salvo, então Deus me escolheu, então não precisa fazer nada. Você vai entender que não vai depender de você. Você já viu aquela pessoa que diz assim, eu estou lutando para me libertar do cigarro, eu estou fazendo tudo e maior força para parar de fumar, para parar de beber, para parar de assistir a novela e não consigo. Sabe por que não consegue? Porque não depende de você. Não é você fazer o vício, porque quem vence um vício, lá nos Alcoólicos Anônimos, eles incitam as pessoas a eles vencerem aqueles vícios, nas clínicas para os drogados, e eles nunca conseguem vencer, eles passam um período, eles ficam ali se tremendo e vomitando, e toda aquela coisa, e passa 1 ano, 2 anos, e quando passou, sente o cheiro do cigarro de novo, voltou de novo. Volta para a cachaça de novo, porque nós não temos condição. Era isso que o profeta estava querendo dizer aqui, quando ele falou do pacto incondicional. Então não está condicionado a nós ser salvos. Você vai ser salvo, mas para você ser salvo, você tem que carregar uma pedra na cabeça, subir a escadaria da Penha e ir para o Rio de Janeiro a pé. Irmão Manuel? Nada disso resolve. Então você iria dizer, isso eu consigo fazer, subir a escada de joelho eu consigo. Carregar pedra eu consigo. Aí a salvação não iria depender de Deus, iria depender de algo que você fez. Olha, para você ser salvo, você tem que vestir corretamente, deixar o cabelo crescer e tudo isso, e aí você vai ser salvo. Então eu dou conta de deixar o cabelo crescer e vestir bem e tudo. Aí eu vou ser salva. Não depende disso também. Porque se fosse assim, como diz a Bíblia, Deus não olha como o homem que vê apenas o lado exterior. Deus sonda os rins e o coração. Então iria depender da minha. Paulo disse, se eu der todos os meus bens, se eu falasse a língua dos homens, se eu fizesse isso, e tantas as coisas não tivesse isso, que é o amor de Deus, de nada me aproveitaria. Então, meu irmão, não é porque eu parei de fumar, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou um bom filho, ou um bom pai, ou um bom patrão, ou um bom empregado, ou dou minhas ofertas, ou os meus dízimos. Não é o que eu estou fazendo, é o que Deus já fez por mim. E quando que Ele fez? Ele fez desde antes da fundação do mundo. Agora, como que funciona então? Mas então quer dizer que eu não tenho que vestir correto? Não, tem. Aí é onde o povo complica a situação. E quer puxar de um extremo para outro extremo. Aí tem uns que dizem, não, eu vou fazer para ser salvo. E outros dizem, não precisa fazer, que você já é salvo. E não é nenhum nem outro. Não é você fazer e também não é deixar de fazer. É você conhecer quem você é. Abraão, ele sabia quem ele era. Então, um cristão, um filho de Deus, ele não é salvo porque se veste bem. Ele não é salvo porque dá oferta, ele não é salvo porque é um bom filho, ele não é salvo porque faz
obras, falando das obras. Ele é salvo, por isso que ele faz as obras. Amém? Então você não veste bem porque você é salvo, por isso que você veste bem. Entenderam? Deu para entender? O passarinho, ele não canta porque ele é um passarinho. Eu sou um passarinho, então tem que cantar, porque o meu dever é cantar, porque eu sou um passarinho. Eu sou obrigado a cantar, senão eu não como. Porque eu sou um passarinho, eu tenho que cantar. Não. Ele já é um passarinho, por isso ele canta. Com comida ou sem comida, na gaiola ou sem gaiola, ele já tem uma natureza de cantar. Ele já tem algo dentro dele que impulsiona ele fazer isso. E assim é um filho de Deus. Abraão, quando Deus disse para Abraão, sai do meio da tua parentela. Se Abraão fosse ele dizia, mas Senhor, mas por que eu tenho que sair? O Senhor não pode me abençoar eu ficando aqui? Ele simplesmente disse, tá bom, eu vou sair. Abraão, você vai ter um filho. Ele não disse, mas eu sou velho, mas Sara é velha. Ele disse, tá bom, eu creio que eu vou ter um filho. Então o filho de Deus, ele não levanta dúvidas, ele não levanta argumentos. Quando você ouve a voz daquela grande águia te chamar, você simplesmente diz, tá bom, o que é que eu tenho que fazer? Ser batizado, eu vou ser batizado. Vestir com decência e pudor, eu vou vestir. Ser um bom pai, ser um bom filho, eu vou fazer. Não porque isso vai me salvar, mas porque eu descobri que eu já sou salvo. Aleluia! Então você não começa a fazer as coisas pensando, eu vou para o céu, então tem que vestir. Não, você sabe, eu vou para o céu. Eu já sou um eleito, eu já sou salvo. Então se eu vou para o céu, eu tenho que ir para o céu bonito, limpo, perfeito, assim como o nosso Pai que está no céu é perfeito. Você aprenda a separar as coisas. Amém? Então naquela mente de Deus, ele já sabia quem seriam os filhos. Ele já sabia, o projeto dele era ter filhos perfeitos, sem pecado. Mas como o pecado entrou, então a nossa mente fechou. E você nasceu achando que era alguma coisa. Você nem imaginava, irmão, volta um pouquinho aqui. Pensa aí, você nasceu, talvez nunca passou na sua mente que você um dia está sentado aqui ouvindo isso que você está ouvindo. Talvez lá atrás, quando você estava lá bebendo, brincando, e tudo. Será que você imaginava um dia que ia estar sentado aqui? Você parava assim, tinha uns que tinham até raiva de crente. Esses crentes são um louco, não sei o quê, e hoje está aqui. Mas há alguns anos, porque a sua mente estava fechada. Nós tínhamos uma amnésia, nós não podíamos saber e nem descobrir quem nós éramos. Até ouvir, por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Mas nós nascemos fora do nosso local. Na mente de Deus, a gente era para ter nascido certinho, perfeito, mas a gente nasceu fora. E a gente foi criado com outras influências que não eram as de Deus. Então você teve a influência do mundo. É aquele velho exemplo que o irmão Brana sempre gostou de dar. Ele disse, um dia um homem fazendeiro subiu até um despenhadeiro, e lá naquela pedra havia uns ovos ali, que era ovo de águia, e ele roubou aquele ovo. Esse foi o diabo. Ele nos tirou, ele entrou lá no Éden e roubou a nossa posição, e o pecado entrou. Então quando o pecado entrou, você saiu, você era para ter nascido perfeito, mas ele nos tirou da nossa posição. Então você nasceu num lar desajustado, você nasceu num lar onde havia mentiras, você nasceu num lar onde as pessoas viviam fazendo coisas erradas, influenciando a bebida, tanta coisa. E aquele homem foi ali, aquele fazendeiro roubou aquele ovo, e veio com aquele ovo lá, e ele tinha uma galinha, e ele disse, eu vou colocar para chocar embaixo dessa galinha. E a gente foi chocado desse jeito. Então ele pegou aquele ovinho lá e disse, vou colocar para chocar embaixo dessa galinha. E quando se deu os dias, aquele pintinho que estava lá sem saber de nada, a gente não sabia de nada, onde ia nascer, quem ia ser filho de quem, como que ia ser, mas veio. Mas a gente tinha que vir no mundo, tinha, porque Deus já tinha nos visto desde antes da fundação do mundo. Amém? Então mesmo que a mãe tivesse tomado vacina, mesmo que o casamento tivesse dado errado, mesmo que fosse uma gravidez errada, mas Deus disse, não, mas ele tem que nascer.
Ela tem que vir ao mundo. E os outros irmãozinhos vão ficar para trás, mas ele vai nascer, ela vai nascer. Eu já escolhi ele. Mas onde que eu nasci? Lá na cidade tal, lá não sei aonde, mas eu vou escolher. A gente não sabia onde ia nascer, não. E essa águiazinha também não sabia de nada. O projeto mudou lá no Éden. O pecado veio, o homem caiu, mudou tudo. A águiazinha estava lá. Deu-se os diazinhos, ela começou a picar o ovo. E caiu aquela casca. E ela olhou, nasci, vim ao mundo. E ela começou a brincar, sabe, tudo. Mas ela começou a crescer e tomar sabedoria. Porque é assim, a gente começa a fazer coisa errada, mas depois começa a descobrir que no fundo é assim. Irmãos, no fundo todo mundo sabe que está fazendo coisa errada. No fundo as pessoas sabem que beber não presta. É por isso que você encontra muitos que dizem, eu já tentei me livrar desse vício, mas não consigo. Porque sabe que não presta, é ruim. E o negócio é ruim mesmo, queima. E não tem sabor. Pensa um negócio ruim que é cachaça. Mas o povo diz que é bom. O diabo mudou a mente da pessoa. Aí diz, quer ver eu enganar aquele bobo ali? Bebe isso aqui, ele bebeu. Queimou. Mas é bom demais. Vou tomar outra. É o diabo que faz isso. Pega um cigarro lá e fuma. E sai fumaça pelo nariz, pela boca. Todo canto. É bom demais, acalma os nervos. Tem uns que dizem que acalma o nervo, né? Eu não sei como é que acalma o nervo, aquelas coisas. Quem acalma é Deus. Ele que acalma. Ele que nos dá paz. Ele que nos dá alegria. Mas o diabo fez isso conosco. Que assim estava esse pintinho, essa águiazinha. E ela nasceu e ela começou a despertar assim, disse, engraçado. Eu sou diferente desse meu irmão aqui. O meu bico é maior. As minhas penas é diferente. Eu sou meio diferente desse cara. Os pintinhos, né? E uma águiazinha, acho que demorando a nascer as penas, aqueles penugem feios. Acho que os irmãos dela olhavam para ela e diziam, tu é feio, viu, caba? E ela, pois é, e a mãe dela, acho que olhava para ela assim, dizendo, não sei o que é que tem nesse meu filho de estranho. Esse meu filho é meio estranho dos outros. O irmão Brana disse, eu nasci estranho. Eu nasci estranho. Eu não entendi a minha vida. Ele disse, eu não entendi a minha vida. Eu ia para a escola, eu era diferente na escola. Eu ia andar com meu pai, e um dia eu sentado com meu pai, e ele estava com um amigo meu, e o pai do irmão Brana era fabricante de uísque clandestino, e um dia eles ali naquela canoa, e o amigo do irmão Brana, o amigo do pai do irmão Brana, puxou uma garrafona lá, e tomou uma, e deu para o pai do irmão Brana, e voltou de novo para o amigo, e o amigo pegou a garrafa de cachaça e disse, toma aí, Billy, bebe e dá um gole. E o profeta disse, não, eu não bebo. E ele olhou para o pai do irmão Brana e disse, o que é que tem seu filho? Quem já viu um Brana não beber? E o pai dele, parece que eu estou criando um marica. E o irmão Brana disse, aquilo acabou comigo. E eu disse, me dá essa cachaça. E quando eu peguei aquela garrafa de cachaça, ele disse, eu ouvi aquela voz que disse, nunca bebas, nem fumes, nem contamines teu corpo de forma alguma. Ele disse, eu joguei aquilo fora e saí chorando, e ele era estranho, ele era diferente. Ele disse, as pessoas não queriam conversa comigo, as pessoas não gostavam de mim, as pessoas eram muito más, eu vivia isolado dentro do mato, a única coisa que eu gostava era do meu gato, era do meu cachorro. Era o amigo dele, era o cachorro. Ele disse, eu não sabia de nada, mas um dia eu queria conhecer a Deus. E eu queria entender a minha vida, mas eu não sabia orar. Então, como eu não sabia orar, eu fui e peguei um pedaço de papel e disse, eu vou escrever uma carta para ele. Quem sabe ele lê a minha carta? Eu acho que Deus sabe ler. Então ele pegou um papel e começou a escrever. Senhor, eu não entendo a minha vida. Se o Senhor existe, eu queria que o Senhor falasse comigo. E eu fui e preguei aquilo ali numa árvore ali. Oi, irmãos. Deus sabia quem era o profeta. E um dia esse homem cresce. E ele disse, as pessoas não me entendiam, as pessoas não gostavam de mim. Mas ele disse, mas hoje onde eu passo, as pessoas me chamam. E ligam para mim, e querem uma oração, e querem tocar em mim. E as pessoas me amam, sabe por quê? Porque eu sou um filho de Deus. Porque Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo. Aleluia. A águiazinha era diferente, a coitada. Você é diferente demais, rapaz. Ela disse, eu não entendia muito, sabe?
E a mãezona lá, a galinhona lá, chegava lá e dizia: vamos ali no lixão ali que tem umas minhocas lá para a gente comer. E chegava lá no lixão lá, e tá com os pezinhos assim, e achei, e aí os bichinhos corriam tudinho. E coía aquele mói de pinta, e ali ia no meio também, não tinha outro jeito. Tinha que ir, era uma luta. E era assim, você começou a crescer, você não entendia nada do mundo, e as pessoas diziam: hoje vai ter o show de Roberto Carlos, vai ser bom demais. Hoje vai ter o São João, o maior do mundo, lá em Campina Grande, ia. Amanhã vai ter o não sei o que na praia, ia para lá. Mas aquela lacuna, aquele vazio. E as pessoas não entendem por que existe um vazio. E a pessoa para ao entardecer, no pôr do sol, se estiver sozinha ali, longe de som, de bebida, ele sabe que aquilo dá um vazio, e ele não entende por quê. Por que eu tenho esse vazio? Por que dá uma saudade de alguma coisa? E aquilo é a ausência de Deus. E o forró, o pintinho ia, mas terminava a minhoca, ele comia, acho que ele descia. É bom, a águiazinha. Ele dizia: é bom. Todo mundo está dizendo que é bom, tem que dizer que é bom também, né? E o profeta disse: do mesmo jeito, no meio denominacional, a galinhazinha ia para um canto ali, na beira do riacho, e cavava, e dizia: aqui tem minhoca, e os pintinhos tudo, é bom demais. Aqui tem o show do fulano de tal, é bom. Aqui tem o Aline, aqui tem o cabeludo que vai fazer um show gospel, é bom. Vai ter a cruzada, vai ter a vigília, vai ter não sei o quê, a sopa de Jesus, a feijoada para Jesus, e o povo dizia: é bom demais. E o povo gosta dessas coisas, viu? Quem é pinto gosta, né? Mas a águia não olhava assim e dizia: eu não sei por que esse povo acha tão bom isso, eu não acho tanto não, mas eu tenho que dizer que é bom. Foi bom o culto, foi uma benção, o pastor pregou o quê? Pregou sobre o ceguinho de Jericó, 10 minutos ele terminou a pregação, depois foi o outro que saudou, depois teve o jogral, depois teve a peça, depois teve uma moça dançando, e terminou o culto, e o irmão falou do outro, e foi bom. Não foi uma bênção? Foi uma bênção. Mas não entendia o que era. Sabe, irmãos? Ele nasceu diferente. Você nasceu diferente. Ele não era daquele ninho. Nós não somos desse mundo. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Nós somos de outro lugar, nós temos uma outra coisa. Só que ele não sabia, é isso. Nós não sabíamos. E aquilo que a gente tinha, a gente achava que era bom. Achava que, por isso que o irmão Branda vem, o profeta. É o profeta. O profeta chegou e disse assim: olhe, não condene um bêbado por beber. Não condene um fumante por fumar. Aquilo que ele faz é o máximo que ele achou de bom na vida dele. É só aquilo que ele sabe fazer. Ele não conseguiu encontrar na sua busca, na sua mente, algo que fosse melhor do que a cachaça, do que o cigarro, do que o jogo, do que o vício. Mas apresente Cristo para ele. Se ele conhecer a Cristo, ele vai ver que ele é melhor do que qualquer uma dessas coisas, de qualquer cachaça, qualquer vício, qualquer coisa que o mundo tem a oferecer. Existe uma alegria maior, meus amigos. Existe algo maior do que o mundo, existe algo melhor do que tudo isso aí que Satanás está oferecendo para o povo. Existe algo melhor do que esses showzinhos evangélicos. Existe algo melhor do que essa fachada de cristianismo. Existe algo melhor do que o mundo. Isso se chama Jesus Cristo. A águiazinha, coitada, não entendia nada. Ela disse: eu não estou entendendo nada, mas tá bom, eles estão dizendo que é bom. Então, veja só. Mas um dia, a mãe águia, ela sabia que tinha subido um ovozinho dela. Sabe, irmão, Deus não perde nenhum dos seus, viu? Por isso que nós temos a parábola das ovelhas lá. Ele vai buscar a última. Ele deixa 99 no aprisco e vai buscar aquela que está perdida. E a águia sabia: não, filho meu está perdido. Tem uma águia minha por aí nesse mundão aí, eu vou procurar ela. E eu vou procurar, e eu vou achar. E a águia tem visão.
E Deus tem visão. Não importa quanto tempo, quantos dias se passou, se já estava grande, e se ela não te conhecer mais? E se ela estiver amando tanto a galinha e não quiser mais? A águia disse, vai demais amar a galinha. Ela vai me amar, ela é minha filha. Não, irmãos, Deus nem se importou, sabe? Deus, ele nem se importou, mas ele já fez tanta coisa errada que quando o Senhor chegar lá pregando, ele não vai nem te reconhecer, reconhece. Isso aqui é o bom de Deus. E nós vemos pessoas velhas, pessoas novas, pessoas com 50, com 70, com 80, com 90 anos. Eu quero ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que aquela pessoa tenha feito, se ele é um eleito, se ele é um filho de Deus, quando aquela voz ecoar, ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso de Ti, me ajuda. E Deus não tem pressa, Deus sabe o momento. A águia embuluou lá na lixeira, embuluou junto com minhoca, embuluou nas penas, embuluou no galinheiro, tudo. E a águiazinha, mas um dia que ela ouvir minha voz, ela vai identificar. Jesus disse assim, meus filhos ouvem a minha voz. Eles ouvem a minha voz, a voz do bom pastor, e eles não se confundem. Eles sabem qual é a voz do pastor. Então Jesus disse assim, então a águiazinha estava lá e um dia a mãe águia saiu. E voou, e voou, e voou, e voou, até chegar naquele galinheiro lá. Quando ela passou naquele galinheiro, que ela olhou, aquele bocado de pinto lá comendo minhoca, aquela festa toda, ela olhou e disse, lá está ele lá. Lá está ele lá. Lá está ele lá. A voz de Deus passou. E você estava na denominação, e você estava no mundo, e você não sabia. E uma hora alguma você simplesmente parou assim, a voz de Deus estava vindo. Ele tinha um encontro marcado, assim como ele fez com Paulo. Paulo perseguidor, Paulo zeloso, fariseu dos fariseus, conhecido e tudo tal. Esse camarada, ele está pensando que ele é isso. Ele está pensando que ele é fariseu. Ele pensa que ele é cria de Gamaliel, ele não é, ele é filho meu. Eu vou encontrar com ele. E assim era nós, irmão, pensava que era alguma coisa. E se estava dentro de uma igreja, eu era o diácono, eu era o tesoureiro, eu era o presbítero, pensava que era. Estava lá no mundo, eu era o conquistador, eu era o namorador, eu era a bonitona, eu era não sei o quê, e não é nada. Deus vai pegar nós e vai moldar. Aí depois vem a outra parte, né? Quando ele pega, quando ele nos chama para a separação, aí vem o que a gente falou no culto passado aqui. Aí ele vai quebrar a gente bem direitinho, vai ensinar e tudo. Mas a águia veio e viu a águiazinha lá naquele galinheiro. E ela deu um grande grito. E ela ecoou aquele som, aquela voz, aquele canto bonito da águia. E quando ela falou aquilo, nenhum pintinho ouviu. Os pintos estavam lá comendo e continuaram comendo. A gente tem que entender, irmãos. Nós temos programas, nós temos evangelização e está aí, está rodando. E alguém pode até achar bonito e bom, mas quem não é filho, infelizmente, não vai ouvir. Talvez um pintinho olhou para ele e disse, rapaz, que bicho para cantar bonito. Aquela águia lá canta bonito. Prega bonito aquele pastor. Tem uma mensagem boa, mas nem. A águiazinha ouviu aquilo e disse, interessante. Aquilo, quando ela gritou, aquilo gritou aqui dentro também. É estranho, eu não sei explicar. Você estava lá tal, e ligou o rádio, ou ligou a televisão e viu aquele programa com uma mensagem diferente. Não era a mesma coisa que a galinha, não era o mesmo. O da galinha era cococó, cocó, aquele canto. Esse é diferente. Não era mais aquele salve da madrugada com a paz do Senhor, não é mais aquela coisa rotineira. Não era mais aquele venha para cá e não sofras mais, onde uma vida melhor espera por você. Não é. É diferente isso aqui. É estranho, é diferente, mas eu gostei. Alguma coisa aqui gostei. Quero escutar mais de novo essa voz dessa águia. Quero assistir esse programa amanhã de novo. Vou pegar o endereço, vou visitar essa igreja. Eu quero conhecer mais. E a águiazinha despertou. Eu quero ouvir mais. Isso me interessou.
Isso tocou alguma coisa, e ela ficou ouvindo, e ela ficou olhando, e a mãe águia gritando, e ela procurando, e ela começou a se afastar de junto do galinheiro, e ela começou a se afastar dos pintainhos, e ela começou a se afastar daquela família, daquele povo. Sai do meio da tua terra, sai da tua parentela, vamos a um lugar que eu vou te mostrar. E ela foi saindo, e ela foi saindo, e aquela águia falou, e ela entendeu. Aquela voz ecoou e ela entendeu. O irmão Brando disse que aquela águia disse assim: vamos, você pode voar também. E ela olhou assim e disse: eu posso? Pode. Não, não posso não, eu sou pinto. Não, você não é pinto não, você é águia. Mas eu nasci aqui no ovo, no galinheiro, e a minha mãe é aquela ali, é nada, aquela não é a tua mãe não. Sai dela, povo meu. Sai dela, você não pode ser participante dela não, senão vai incorrer as pragas dela, vai vir sobre você. Mas não é difícil voar não, não é difícil voar. Aí você acha que é difícil batizar, vestir essa roupa, deve ser nada, é fácil demais, é muito bom. E a águiazinha naquela dúvida: vou ou não vou? Ficar no galinheiro ou tomar os ares? Hein? Sair daqui, desse meu povo aqui, que me dá oportunidade todo culto, ou sentar ali naquela igreja para levar a chicotada? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu saio ou não saio? Eu fico ou não fico? O que eu escolho, hein? Que apesar de tudo, eles são diferentes, mas eles me tratam bem, rapaz. Toda vez que tem uma minhoca, eles me chamam. Toda vez que tem um lixeiro novo, eles me chamam para ir. É uma festa aqui. Toda vez que tem uma vigília, eles me chamam. Toda vez que tem um showzinho, eles me chamam. E aí, o que é que eu faço, hein? E a águia está lá. E a voz está ecoando. O som de alarido está tocando. A voz de Deus. Deus enviou um profeta. Profeta da Bíblia representa a águia, que tem os olhos aguçados, e a voz de Deus está chamando: sai dela, povo meu, venha para cá, vamos ganhar as alturas, vamos comer alimento de verdade. Você não nasceu para comer minhoca, você não nasceu para estar dentro de galinheiro, você não nasceu para estar no mundo, você não nasceu para beber, para fumar, para se prostituir, para viver preso dentro de uma gaiola denominacional. Você nasceu para ganhar os ares. Você nasceu para voar. Aleluia, aleluia. E lá no céu nós voaremos como pensamento. Que coisa linda, viu? É o céu. E lá nós voaremos como pensamento. E a águia ficou: mas eu posso, eu não posso. Você pode sim. Vamos lá. Só você querer, só você conseguir dar um passo, dar em direção. Você não nasceu para isso não. E ela olhou para ela. E ela olhou para ela. E ela olhou para uma asa, ela olhou para outra asa. Talvez ela tocou assim no bico dela e disse: engraçado, eu pareço com a senhora. Parece, você é meu filho. Sabe, você olhou para você e disse assim: engraçado, eu pareço com essa mensagem. Eu pareço com Deus. Quer saber de uma coisa, irmãos? Nós parecemos com Cristo. Você parece com Ele, olha o perfil dele, olha o jeito dele, olha a natureza dela. Você vai identificar que é a mesma natureza sua. Eu não sou de briga, eu não sou de discussão. Ele era dócil, eu sou dócil. Eu não tenho inveja, ele não era invejoso também. Eu amo meu irmão porque ele amou também, eu pareço com ele. O mundo parece com o mundo, né? O mundo parece com o mundo. Os filhos do diabo parecem com os diabos purinhos. Camarada, aquele ali é o capeta. É o capeta, o cara é ruim, mata, e briga, e xinga. Tem gente que parece estar vendo o bichinho ali encarnadinho. Mas como parece? Como se parecem uns com os outros, né? Gerou, é aquela velha natureza. Mas a natureza da águia era de águia. A natureza de um filho de Deus é filho de Deus. Aí você não sabia, mas aquilo começou a brotar no seu coração. Aquela natureza começou a mudar. Você nasceu com a natureza de porco. Agora a natureza começou a transformar na natureza de ovelha. Já havia essa natureza dentro de você.
Quem não nasce com essa natureza, irmão, não tem jeito de mudar um porco. Pode lavar, pode dar banho, pode botar perfume, mas quando ele vier a lama, ele vai cair na lama. Mas um cordeiro não. O cordeiro pode até jogar ele na lama, pode até sujar ele, mas ele não quer aquilo, ele não deseja aquilo. E assim é um filho de Deus, ele pode até estar caído, ele pode até ter feito coisas erradas, mas no fundo do coração dele ele quer acertar. E quando ele ouve a voz chamando ele vai se pôr à disposição. E a águiazinha foi, e ela subiu num troncozinho, e a minha águia disse, vamos, abre as asas e voa. E ela disse, mas e vai, eu consigo. E ela deu um pinotezinho assim, não conseguia, subiu mais alto um degrauzinho. Você consegue. Sobe um pouquinho um degrau a mais. Seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos viver essa palavra. Venha para os cultos. Venha nos assistir. Não fique em casa não. Vamos. Crie asas da fé. Você pode. Você é um filho de Deus. Deus te predestinou para ser um vencedor. Para voar nas alturas. Não foi para ser a rabeira aí não. Não foi para estar arrastando a cara na lama não. E ela foi. E de repente ela conseguiu fazer. E fez e tomou as alturas. E nem ela acreditou. E ela olhou para ele e disse, eu estou voando. Eu estou voando, onde é que eu estou aqui? Mãe, eu estou voando, mãe. Está voando, meu filho. Você é um filho de Deus. E você olha para você, eu não sabia. Mas eu venci aquele mal lá atrás. Eu venci aquele desejo, eu venci aquele vício. Olha como é que eu estou hoje. Hoje eu estou indo para a mesa tomar a Santa Ceia. Eu estou assentado aqui na casa de Deus. Eu nunca imaginava que um dia eu iria ser crente. Eu nunca imaginava que um dia eu iria vestir essas roupas. Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou mais alto. Hoje eu estou voando. Hoje eu estou um pouquinho mais alto da sociedade e você enxerga diferente. E você vê diferente. E eles dizem, olha, ali tem uma festa, ali tem aqui. Não interessa mais não. Eu estou mais alto. Eu estou mais alto. E você está a um nível de fé mais alto do que todo mundo, do que esse povo. Esse povo não sabe o que é cristianismo, eles não sabem o que é a palavra de Deus. E você abre essa Bíblia, e você olha de Gênesis, Apocalipse, e você diz, aqui estou eu. Quando você vê como nós lemos aqui, Paulo dizendo, e ele nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo, para sermos filhos de Deus, você olha e diz, esse sou eu. Aqui estou eu como um filho de Deus, não é outra coisa, não é outra pessoa. E a águiazinha olhou para ele e disse, estou voando, é bom demais voar, louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Tinha outra coisa aqui para falar, mas não vou falar, porque senão vai misturar os assuntos e vai demorar mais e a gente vai terminar tarde. E tá bom, né? Amém? Amém? Graças a Deus. Esse é o evangelho que nós cremos. Esse é o evangelho que Deus fez para nós. Então, meu irmão, olha bem para você assim e saiba a qualidade, o perfil que Deus fez você. Aí você começa a entender, engraçado. Então, voltando à predestinação. Aquela águia nasceu águia. Sabe por que você é um predestinado? Porque você nasceu filho de Deus. Então, aquela águia, ela bateu asas e voou. Depois que ela começou a voar, ela não sentia mais dificuldade. E ela não queria mais voltar para aquele galinheiro. Chegasse para ela, ei, a mãezona lá, a galinhona lá, chegasse. Ô, minha filha, volta para cá, minha filha. Você é da nossa laia aqui, você é do nosso grupo. Se você cair aí, saia daí, esse lugar aí, esse povo não sabe de nada não, você vai ficar com essa mãe águia lá, que águia é isolado. A águia, ela é um pássaro isolado, ele é um pássaro solitário. Aqui você tem seus irmãozinhos aqui, olha o tanto de pinto que tem. E eu estou gerando mais, porque cada dia aparece mais. Cada dia que esse povo faz uma campanha, é tanta gente, é não sei quantos. E cada dia aparece mais, e cada dia aparece uns diferentes, pregando outros evangelhos e tudo. Olha o tanto de irmão que você tem. Você vai ficar lá em cima, naquelas pedras lá, rochosas lá, os negócios esquisitos. Feio, isolado lá no canto.
Lá no final de Jaguaribe, lá onde o vento faz a curva lá. Não tem, lá não tem festa, lá não tem jogral, lá não tem retiro, lá não tem não tem aquelas coisas que a gente faz lá, aquelas festas, aqueles shows. Lá ele não pode fazer nem uma feijoada para Jesus. Nem nada, não faz, não tem. Os jovens lá é tudo coitado, as moças também. É aquele povo tão isolado, triste. Você vai viver naquela solidão. A águia disse: eu não volto para aí nunca. Deixa eu viver aqui, eu não estou na solidão não. Eu estou perto de Deus. Eu estou perto do meu Criador. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. A águia, ela nunca que queria voltar a ser pinto de novo. Voltar a ser pinto. Comer minhoca. Comer minhoca. Comer esses negócios aí que esse povo está comendo. De jeito nenhum, que eu estou como a águia. Deixa eu falar para você, você não entendeu, dona Galinha. A águia come carne. Carne fresca. Minha mãe vai lá e mata aquele cordeirão e arranca aqueles pedaços assim de carne assim, eu como e é bom. E nós estamos nos alimentando da genuína palavra de Deus. Aleluia! Paulo disse, nós crescemos, a gente está comendo mais mingau, papa não, que esse povo ficou mais não, nós temos o alimento sólido, alimento rico. Essa é a palavra de Deus que nós temos aqui no nosso meio. Agora quem está satisfeito com papa, quer ficar amarelo, comer minhoca, tem aí. Vários lugares aí que serve prato de minhoca. Pode ir para lá. Mas carne de verdade, alimento espiritual, nós temos aqui. E nós estamos felizes. Então, predestinação. A águia, ela sabia quem ela era. Por isso que nunca mais ela queria voltar àquela condição. Um filho de Deus, ele é predestinado. Sabe por quê? Porque quando ele descobre quem ele não quer saber de cigarro, ele não quer saber de bebida, ele não quer saber de vida suja, porque ele descobriu, eu sou salvo. Então é onde as pessoas não entendem, então eu sou predestinado, eu posso fazer. A águia podia dizer, eu sou filho de águia, então eu posso descer comer minhoca, depois subir comer carne, subir. Não, eu não quero mais minhoca não, eu só quero carne. E um filho de Deus, ele é assim, ele não veste bem ou faz coisas erradas para ser salvo, ele já é salvo. Então automaticamente quando ele é salvo, a natureza dele é fazer o bem. A natureza dele é se portar bem, é se vestir bem, é ser honesto, é ser fiel, é ser verdadeiro, porque automaticamente isso já está purificado dentro dele. Esse era o homem Abraão, o pai da fé. Deus disse, sai daí, ele sabia quem ele era. Abraão, pai de nações, ele chegou assim, sabe quem eu sou? Eu vou ter tanto filho, rapaz, minha descendência vai ser tão grande, mas você é um velho. Mas Deus disse que eu vou ter um filho. Não, Abraão, vamos para lá, Abraão. Não, ele sabia já quem ele era. Irmãos, volte para casa crendo, viu? Olhe para você e diga assim, sabe que eu sou filho de Deus. O povo não sabe quem eu sou, não. Se eu fosse, você não é filho do governador, você não é filho da presidenta, não, você é filho de Deus. Amém? E o filho de Deus ouve as palavras de Deus. Louvado seja Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode louvar a Deus? Você pode dizer, Jesus, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, eu te amo, Senhor. Eu te amo com a minha vida, eu te amo com o meu coração. Obrigado por ter me escolhido, obrigado por ter me elegido, obrigado por ter me predestinado. Aleluia. Irmão Romualdo agradece a Deus pelas bênçãos. Irmã Yolanda pede oração em favor da saúde de Ana Aline. Irmão Salles agradece a Deus por tudo e pede oração por sua família. Irmã Júlia pede oração em favor da sua saúde. Os irmãos do evangelismo agradecem a Deus pelo culto que tiveram ontem na Lagoa. A irmã Aparecida pede oração em favor da sua família, por William e Franciele, lá do Rio de Janeiro. O irmão Luiz pede oração em seu favor. O irmão Jobs pede oração em favor da sua família, lá de Ingazeiras, Afogados de Ingazeiras, no Pernambuco. O irmão Alberto pede oração em favor da sua família, lá em São Luís. O irmão William pede oração em favor da sua alma,
lá em Lagoa do Carro, em Pernambuco. Irmão Osmar pede oração em favor da sua família, de Videira, Santa Catarina. Irmã Jaciara pede oração em favor da sua família, lá em Lauro de Freitas, na Bahia. Irmã Tamires pede oração em favor da sua saúde, agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas. E a audiência, nós temos pessoas lá de Montevidéu, no Uruguai, Umbria e Perugia, na Itália, Salvador, Fortaleza, Brasília, Nápoles e Goiânia, São Luís, Cuiabá, Rio Verde, Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, Candeias, Lagoa Santa, Lambari, Passos em Minas Gerais, Campina Grande, João Pessoa, Souza, Carlópolis, Curitiba, no Paraná, Jatiazinho, São José dos Pinhais, Paraná, Garanhuns, Gravatá, Recife, Pernambuco, Natal, Canela, Gravataí, Porto Alegre, Viamão, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Araranguá, Blumenau, Pombinha, Chapecó, Curitibanos, Gaspar, Erval, Joinville, 13 Ilhas em Santa Catarina, Piracicaba, Praia Grande, Presidente Prudente, Taubaté, Tremembé em São Paulo. E Deus abençoe a vocês, meus irmãos. Vocês podem dizer para os irmãos que estão na internet: Deus os abençoe. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora feche os seus olhos. Feche os seus olhos e ofereça uma oração especial por cada uma dessas pessoas, por cada um desses pedidos, esses agradecimentos. Os nossos irmãos que estão nos assistindo através da internet, vocês são filhos de Deus, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então estenda a sua voz aí, abra a sua boca, ore em favor de cada uma dessas pessoas. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus derramou bênção sobre a vida de Jó. Enquanto você tem orado pelos seus irmãos, Deus pode derramar bênção sobre a sua vida, e pode solucionar os seus problemas, e pode curar a tua enfermidade, e pode abrir portas para você, e pode abençoar o teu lar, os teus filhos, a tua casa. Creia tão somente nesse Deus poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que nota tá? Que nota tá? Coloca sol. Aleluia. Pai Todo-Poderoso, nós estamos tão felizes, Senhor, porque o Senhor tem vindo a esse lugar e tem falado conosco, e tem nos ajudado, e tem nos abençoado. E agora, Pai, queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti, e a vida de cada uma dessas pessoas aqui que pediram, que estão conectadas conosco. Meu Deus, abençoa eles, Pai. Ajuda eles naquilo que eles têm tido necessidade. Eu não conheço a necessidade do Teu povo, mas o Senhor conhece. O Senhor é aquele que conhece os pensamentos e as intenções dos corações. Então, meu Deus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa solucionar problemas, que o Senhor possa, Senhor, abrir portas de emprego, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar os casamentos, que o Senhor possa, Pai, conceder os desejos que existem nos corações de cada uma delas. Eu creio com todo o meu coração que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que tudo é possível ao que crê. Então, Deus, faça maravilhas do nosso meio, alegra o Teu povo, anima aquele que tem estado desanimado, Deus. Não deixa que ninguém volte triste, não deixa, ó Deus, que ninguém possa estar desamparado, mas que todos nós possamos voltar com as nossas mãos estendidas, Te glorificando e Te louvando, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua eleição, obrigado por sermos predestinados, obrigado por estarmos na Tua casa e por sermos águias de Deus, filhos de Deus. Aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo. E você, meu visitante, você que tem nos acompanhado, se você quer ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, não perca tempo, não perca seu tempo, venha o quanto antes, tome asas como de águias,
Receba o nome do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Aleluia. E se você quiser ser batizado, dê o seu nome, fale com o diácono aí, nós estamos prontos para te batizar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como a ave que voa, que antes estava em prisão, como um cego que ao caminhar, nova luz se alumiou, como aquele peregrino que regressa ao lugar. Sou feliz porque agora me há perdoado, já livre estou. Aleluia, sou livre por fim. Sim, sim, Ele me libertou. Abriu os nossos olhos, me redimiu na cruz, onde morreu. Aleluia, eu sei, sim, sei, Ele me libertou. Sou feliz porque agora me há perdoado, já livre estou. Como a ave que voa, como a ave que voa. Irmão Léo, por favor. Que antes estava em prisão, como um cego que ao caminhar, nova luz se alumiou, como aquele peregrino que regressa ao lugar. Sou feliz porque agora me há perdoado, já livre estou. Levante sua mão e cante. Sou livre. Sou livre. Aleluia. Sim, sim, Ele me libertou. Me redimiu na cruz. Me redimiu. Onde morreu? Onde morreu? Aleluia, eu sei. Sim, Ele me libertou. Aleluia, sou feliz. Me há perdoado, já livre estou. Mais uma vez, sou livre. Sou livre por fim. Aleluia. Me redimiu na cruz. Pai Santo, poderoso, abençoa essa peça de roupas. Abençoa quem vai usá-la, abençoa quem vai vesti-la, ó Deus. Que a tua unção possa tomar lugar na vida dessa pessoa. E que ele seja liberto, que ele tenha uma vida santa, curada na tua presença. No nome do Senhor Jesus Cristo. Sou feliz porque agora no nome do Senhor me há perdoado. Aleluia. Já livre estou. Levante sua mão e cante. Sou livre por fim. Sim, Ele me libertou, me redimiu na cruz, onde morreu, aleluia, eu sei, sim, sei, Ele me libertou. Sou feliz porque agora me há perdoado, já livre estou. Aleluia. Deus os abençoe, Deus os guarde pelo seu poder. Vire para o seu irmão, vire para a sua irmã e diga assim: você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus, viu? Deus abençoe vocês, Deus os guarde. Quando o Espírito de Deus se movia aí até então, nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz,
e as estrelas espalhou. Quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar, com a onda na areia se desfez, você já estava ali. Predestinação, antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, no atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, e sobre grande inspiração Ele te fez, como obra-prima do amor do Salvador. Tu és o príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismos que te façam desistir. Esse cansado ainda assim é certo que desta fila tu jamais irás sair. Desta fila tu jamais irás sair.